Vamos lá, nessa aula de agora, a gente vai falar um pouco aí sobre esses três carinhas aí, sobre o Panda, o Penguin e o Fred. Esses aqui são as principais atualizações, as principais partes do algoritmo. Existem mais alguns outros, tá? Mais alguns outros elementos, outras partes do algoritmo que trabalham em partes distintas, mas a gente vai falar basicamente desses três, que esses três são os mais, assim, são os principais, tá? O Google tem mais de 200 fatores de posicionamento hoje. Isso quer dizer que ele considera 200 itens, mais de 200 itens, como fatores de posicionamento para que seu site fique nas primeiras posições. Tá? Grande parte desses fatores estão baseados nesses três algoritmos aí, nessas três partes do algoritmo. Né? Eles são parte do algoritmo do Google. Então vamos falar um pouquinho sobre eles para você conhecer um pouco eles e você entender como é que você pode tirar proveito de cada um. Esse aqui, o Panda, ele foi lançado em 2011, mais ou menos, 2011, se não me engano, no meados de 2011. Ele veio com a missão de punir sites com conteúdo pobre. Porque antigamente o que as pessoas faziam? As pessoas enganavam o algoritmo. De que forma? Era aquilo que eu falei para vocês, eles saíam repetindo várias vezes a mesma palavra. E o Google, como ele não tinha essa noção, ele não conseguia entender, ele achava que aquele conteúdo dele era bom. Então era normal o cara querer posicionar para, por exemplo, desentupidora, e ele sair escrevendo assim, ó, desentupidora, 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 desentupidora. Então quando o Google passava o robô, que ele passava a leitura naquela página que a gente viu na aula passada, naquela estrutura, ele conseguia identificar várias vezes a palavra desentupidora, então ele falava, olha, esse cara aqui é bom para desentupidora, que ele está falando um monte de vezes. Então o Panda, ele entrou para poder justamente fazer uma leitura desse conteúdo e entender se aquilo ali faz sentido ou não, tá? Então quando a gente fala de escrever um conteúdo, fazer um conteúdo bem escrito, é para a gente poder impactar com o Panda, para a gente se dar bem com ele, tá? Porque ele vai avaliar o seu conteúdo e vai identificar se o seu conteúdo é bom ou se o seu conteúdo é ruim, tá? Ele não tem sensibilidade humana, evidentemente, então tem algumas falhas ali que são possíveis de explorar. Mas ele é basicamente, essa é a missão dele, avaliar o conteúdo do seu site. Esse segundo cara aqui foi lançado em 2012, entre 2012 e 2013, não lembro a exata data. O Penguin, ele veio para lidar com uma coisa que é muito importante, cara. A gente vai até perder um pouco de tempo falando dele aqui, porque realmente é muito importante, que são os links. Os links são o seguinte, cara. Os links, eles são 70% do posicionamento do Google hoje, tá? Um site, ele posiciona 70% por causa de links. Porque qual é a função desses links, cara? Os links, eles te ajudam em duas coisas. Eles te ajudam no primeiro ponto. Ele faz com que o Google te encontre. Todos os dias são criados bilhões de páginas no Google. E o Google não tem como encontrar todas as páginas. Então eu posso criar uma página aqui agora e o Google não dá conta de fazer a leitura dele. Lembra aquela leitura que a gente falou na aula passada? Ele vai ler minha página. Mas como é que ele vai ler? Ele precisa ter oportunidade, ele precisa encontrar essa minha página. Se ele não encontrar, ele não vai conseguir ler, consequentemente não vai posicionar. Então, quanto mais links você tiver, mais fácil fica do Google poder te encontrar. Por quê? Ele não necessariamente vai fazer a leitura na sua página, mas ele pode fazer a leitura na página que esteja linkando para você. Então, se você tem 1000 links, por exemplo, você tem a oportunidade do Google passar na sua página, naturalmente, e você tem a oportunidade do Google passar em alguma das páginas, alguma das 1000 páginas que estão linkando para você, ele tem a chance de cair no seu site. Então, os links são muito importantes. E o Penguin, ele veio para poder fazer o quê? Ele veio para poder avaliar a qualidade desses links. Antigamente, qualquer link contava como um fator autoritário com o Google. Né? O Google passa mais credibilidade para quem tem mais links. Quanto mais pessoas têm falando de você, mais pessoas têm referindo o seu site, mais autoridade que o Google vai ter. Então, na hora de posicionar, ele vai falar assim, opa, esse cara aqui eu vou dar uma atenção melhor para ele. Por quê? Porque ele tem 100 sites apontando para ele, ele tem 200 sites apontando para ele, 200 sites falando dele. Então isso aumenta a autoridade do seu site e com autoridade maior, evidentemente, você consegue ter uma vantagem muito grande no posicionamento, certo? Então o Penguin, ele veio para poder entender esses links e saber se esses links são contextuais ou não. Como é que ele faz isso? Baseado no nicho. Por exemplo, se você tem um site de floricultura e de repente você recebe um link de uma oficina mecânica, isso não faz muito sentido, né? Pô, como é que um site de uma floricultura vai estar linkando, recomendando o serviço de uma oficina mecânica e tal? É uma coisa que não tem nexo, isso é link manipulado, né? Um link manipulado, então o Penguin vai lá e
corta esses links, ele não passa autoridade, porque as pessoas manipulavam demais esses links, então criavam vários links e o site ganhava uma autoridade, mas uma autoridade falsa, uma autoridade que não era verdadeira perante o Google, porém, como o Google é um robô, não tem a sensibilidade humana, ele passava batido. Então o Penguin ele trabalha como xerife aí nessa parte dos links, ok? Então o Panda, conteúdo pobre, o Penguin é a parte de links, ele vai analisar os links, ele vai cuidar de toda essa parte. E o Fred, que é o último que foi lançado agora esse ano, ele veio com a missão de melhorar a experiência do usuário de uma forma geral. Tá? Então, tudo que for relacionado à experiência do usuário, desse ano para cá, ela tem causado um impacto muito grande. O que é a experiência do usuário, cara? É a navegabilidade, velocidade do site, se o site é adaptado para dispositivos móveis, tá? Então, é adaptado quando eu digo não é assim, ele ser responsivo. Não, isso é adaptado. Às vezes o site é responsivo. O que é o site responsivo? Um site que redimensiona de acordo com o tamanho da tela, porém ele não é adaptado. Ele tem botões muito pequenos que na hora de você apertar com o dedo ali no smartphone, ele dificulta para você conseguir apertar. Você já deve ter entrado em algum site assim. Muitas janelas abrindo, assim, atrapalhando a navegabilidade, muita propaganda. É muito ruim, né? Quando tu entra num site, tem várias propagandas lá, você tem que ficar fechando um monte de janela. Então, tudo isso é diretamente a experiência do usuário. Então, o Fred está aí para poder, justamente para poder avaliar esses sites. Então, todos os sites que o Fred avaliar que tiverem com a experiência do usuário comprometida, ele não vai dar tanta relevância, tá? Então, não adianta a gente fazer aquilo que a gente viu na aula passada, você otimizar, você colocar as palavras, tudo direitinho, mas você pecar nesses itens aqui, desses algoritmos aqui que a gente está falando, tá? Então, você tem que principalmente focar hoje na experiência do usuário, que é uma coisa muito importante para o posicionamento. Então, faz uma auditoria aí no seu site, é o que a gente vai fazer na próxima aula, na verdade, que a gente vai conseguir entender melhor ali o que precisa ser melhorado para que fique nos conformes do Google, tá? Então vamos lá para a próxima aula para a gente poder falar aí da auditoria, vamos dar uma geral ali dentro do site para a gente poder arrumar alguns elementos aí para melhorar o posicionamento, ok?